Quando as portas do tribunal se abriram, o som ecoou como uma rajada de vento atravessando um túnel. Cada passo meu soava mais alto do que o anterior, o couro engraxado das botas militares reverberando contra o chão de mármore branco. Eu sentia o olhar de todos me atravessando, curioso, confuso, julgador. O ar parecia mais denso ali dentro, como se o silêncio fosse uma cortina espessa que eu precisava rasgar a cada movimento. Meu uniforme estava impecável, azul marinho, engomado, o brasão reluzindo no peito, e o peso das condecorações que eu conquistara ao longo dos anos parecia pressionar minha coluna, lembrando-me de cada madrugada fria, cada ordem engolida, cada injustiça suportada em silêncio. A sala inteira se virou. Meu pai, sentado na primeira fileira, soltou um riso abafado, quase de escárnio, o mesmo tipo de riso que ele usava quando eu era adolescente e dizia que queria seguir carreira militar. Ao lado dele, minha mãe balançou a cabeça lentamente, o olhar pesado, cansado, como quem lamenta uma teimosia antiga. Aquele gesto, simples, contido, doeu mais do que qualquer palavra que ela pudesse ter dito. Era a confirmação de algo que eu sempre soube. Para eles, não importava o quanto eu vencesse, o quanto me superasse, eu continuaria sendo um erro de origem. O juiz, ao me ver, parou por um instante. A caneta tremia em sua mão direita. Ele olhou para mim, depois para os papéis sobre a mesa, depois novamente para mim, e sussurrou algo que ecoou baixo, mas o suficiente para alcançar até o último banco da sala. Meu Deus! É realmente ela? As cabeças se viraram ao mesmo tempo. Eu não reagi. Mantive o queixo erguido, o olhar fixo. A farda naquele momento era minha armadura e minha sentença. Ninguém ali entendia o que estava acontecendo. Para a imprensa, era apenas mais um caso de denúncia entre militares e civis, uma audiência preliminar. Mas para mim, aquele era o dia em que anos de silêncio seriam colocados diante da luz. O mesmo tribunal que antes servira para me humilhar, agora seria palco de algo muito maior. A promotoria cochichava entre si, folheando documentos, tentando entender por que o nome de uma oficial de alta patente aparecia como parte do processo e, mais ainda, porque o juiz parecia abalado. Meus passos ecoaram até o centro da sala, onde o som das botas foi substituído pelo ruído seco do metal de meu coldre, tocando a cadeira ao me sentar. Eu mantive o olhar firme, as mãos entrelaçadas sobre a mesa, e respirei devagar, como quem se prepara para o disparo que sabe que virá. O juiz pigarreou, olhou novamente para mim e depois para os presentes. Podemos começar. Sua voz soou fraca, quase trêmula. Ele sabia quem eu era, ou pensava saber. Meu pai ajeitou o paletó, tentando parecer indiferente, mas o suor em sua testa denunciava o desconforto. Ele não sabia que o jogo havia mudado. Para ele, eu ainda era a filha rebelde, a que envergonhava a família com caprichos de soldado. O que ele não esperava era que naquele dia, a mulher em pé diante do tribunal não fosse apenas sua filha, mas a oficial responsável por reabrir um caso enterrado por influência dele mesmo. A lembrança do passado veio em ondas curtas enquanto o juiz lia as primeiras linhas do processo. As vozes se misturavam, nomes eram citados, e em meio àquela leitura mecânica, eu revivia o motivo de estar ali. Lembrei-me do telefonema anônimo que recebi meses antes, da pasta deixada discretamente em meu gabinete, das provas que dormiram em silêncio dentro de uma gaveta durante anos. Tudo convergia para aquele instante. Eu sabia que ele, meu pai, achava que ainda tinha controle sobre tudo, que bastava uma ligação para enterrar o que viesse à tona. Foi assim a vida inteira. Ele mandava, os outros obedeciam. Até eu. Até o dia em que percebi que obediência e covardia são coisas diferentes. Minha mãe, sempre tão alinhada à sombra dele, mantinha o olhar fixo em mim, mas não havia amor ali, apenas medo. Medo do escândalo, da vergonha, do que as pessoas diriam. Ela não sabia, porém, que aquele processo era também o espelho de todas as vezes que ela escolheu o silêncio quando eu precisava de voz. As primeiras perguntas foram feitas. O advogado da parte contrária parecia hesitante, como se não entendesse por que uma militar de alta patente estava ali como denunciante. Eu respondia tudo com firmeza, sem pressa.
Cada palavra minha era uma peça do quebra-cabeça que, em breve, formaria a imagem completa. Uma imagem que destruiria a farsa construída por anos. Enquanto eu falava, sentia o murmúrio crescendo entre o público. Alguém sussurrou meu nome, outro confirmou meu posto. E foi então que percebi o ponto de virada. As pessoas estavam começando a entender. A mulher que eles viam ali, de uniforme impecável, não era a filha submissa, nem a militar acusada do passado. Eu era a denunciante, a vítima, e, acima de tudo, a testemunha viva de uma verdade que eles tentaram apagar. O juiz interrompeu a sessão por alguns minutos, alegando necessidade de reorganizar os documentos. Na realidade, ele precisava respirar. Eu também. Saí da sala, fui até o corredor e olhei meu reflexo no vidro da janela. O sol batia de frente, iluminando as medalhas presas ao meu peito. Vi no reflexo o que ninguém via. O preço que custou chegar ali. O sangue, o silêncio, a perda. Atrás de mim, ouvi um som abafado. O riso do meu pai. Ele havia se aproximado, as mãos no bolso, o mesmo olhar superior de sempre. Você não vai durar muito tempo com essa farda, minha filha. Um uniforme não muda o que você é. A voz dele carregava veneno e desprezo. Eu o encarei e apenas disse com calma: Não, pai. Mas revela o que você sempre foi. Voltei para dentro antes que ele respondesse. O murmúrio cessou quando entrei novamente. O juiz retomou a palavra. O advogado pediu permissão para exibir novas provas, e a primeira imagem projetada na tela foi uma cópia do documento com a assinatura do meu pai. O início de tudo. A prova do envolvimento dele no encobrimento que destruiu minha carreira anos atrás. A sala ficou muda. Eu não sorri. Apenas fechei os olhos por um segundo e respirei fundo. Era o começo. E naquele instante percebi que tudo o que vivi até ali, o desprezo, a humilhação, o silêncio, havia me preparado para aquele exato momento. Quando abri os olhos novamente, o juiz me observava em silêncio. Sua voz soou baixa, quase respeitosa ao dizer: Capitã, prossiga. E eu prossegui, porque finalmente ninguém mais podia fingir que não sabia quem eu era. Antes de o tribunal existir na minha vida, existia a casa onde aprendi a ficar em silêncio. Era uma casa de 2 andares, de muros altos e vozes baixas, onde o som de passos masculinos valia mais do que o de qualquer palavra feminina. Eu cresci ali, entre o cheiro de desinfetante e o eco das ordens do meu pai, coronel aposentado, homem de voz firme, de quem até os vizinhos desviavam o olhar. Naquele lar, não havia espaço para sensibilidade ou hesitação. Ele costumava dizer que emoção é fraqueza disfarçada de humanidade, e minha mãe repetia como um mantra, sem nunca olhar nos meus olhos. Desde cedo eu entendi o que era ser invisível dentro da própria família. Eu era a filha do meio, mas parecia ser a sombra da sombra. Meus irmãos eram o orgulho dele. O mais velho seguiu o caminho militar. O mais novo estudava engenharia. Eu, a menina que preferia livros sobre estratégia e histórias de guerra às bonecas, era tratada como um erro de cálculo. Quando tentei dizer, aos 12 anos, que queria entrar para o colégio militar, o riso do meu pai foi tão alto que os cachorros começaram a latir no quintal. Você acha que o exército é teatro, menina? Lá não é lugar para você. Lá não é lugar para mulher nenhuma. Minha mãe, sentada ao lado dele, mexia no café, calada. A infância foi um desfile de pequenas humilhações. Na mesa do jantar, ele falava de honra, disciplina e hierarquia, como quem recita uma oração, e sempre terminava dizendo: uma mulher precisa saber o lugar dela, e o lugar, para ele, era ao lado da pia, ou atrás de um homem. Quando eu me destacava na escola, ele dizia que notas não medem coragem. Quando eu vencia campeonatos de atletismo, ele dizia que correr não fazia de mim alguém valente, apenas uma fugitiva de algo que não sabia enfrentar. Eu acreditava nele por um tempo. Depois comecei a duvidar. Minha mãe era a presença silenciosa que tornava tudo mais doloroso. Ela não me agredia com palavras, mas com ausências. Nunca foi capaz de me defender, de dizer: deixe a menina tentar. Ela me olhava com um misto de pena e medo, como se eu estivesse me preparando para uma vida de humilhação. Certa vez, aos 17 anos, voltei para casa com a inscrição feita para o concurso da escola de sargentos.
Ela pegou o papel das minhas mãos e rasgou em 4 partes, sem dizer nada. Depois, apenas sussurrou: "Você vai acabar sozinha, e ele vai te odiar." O tempo não fez dela mais branda, nem a mim mais conformada. Quando completei 18 anos, saí de casa pela primeira vez sem pedir permissão. Fui até o quartel de inscrição, com o uniforme de treino, o cabelo preso, o coração batendo na garganta. Na fila, lembro de ouvir outros pais orgulhosos acompanhando seus filhos, tirando fotos, desejando sorte. Eu estava sozinha, mas, pela primeira vez, aquilo não me pareceu solidão. Parecia liberdade. Passei na prova, depois nas físicas, depois nas psicológicas. Cada resultado que recebia era uma espécie de vingança silenciosa. Eu não dizia nada em casa, até o dia em que chegou a carta de convocação. Meu pai abriu o envelope no café da manhã, leu devagar, os olhos se estreitando. Quando terminou, apenas disse: "Então vai ser assim. Quer farda? Que tenha coragem para usá-la até o fim." Eu soube naquele instante que ele não estava me dando sua bênção, mas me lançando uma maldição. Na primeira semana de instrução, entendi o que ele quis dizer. O ambiente era brutal, masculino, cheio de olhares que testavam minha resistência mais do que minha competência. Eu era uma mulher num campo desenhado por homens para homens. Ouvi risadas quando errava um comando, piadas quando terminava uma corrida em primeiro lugar. Mas eu não reagia. Engolia tudo e transformava em fúria silenciosa. Foi assim que sobrevivi. Enquanto isso, em casa, o silêncio crescia. Nas raras ligações, minha mãe dizia frases curtas. "Seu pai não quer falar sobre isso. Seu irmão vai casar. Sua avó perguntou por você." Era como se minha existência tivesse sido reduzida a uma nota de rodapé na história da família. Nenhuma palavra de orgulho, nenhum gesto de afeto. Apenas uma tolerância fria, burocrática. Quando fui promovida pela primeira vez, enviei uma foto com o novo uniforme. Nenhuma resposta. Na segunda promoção, o silêncio continuou. Na terceira, o envelope voltou pelo correio, rasgado. A partir daí, decidi parar de tentar. Eu já não esperava que eles se orgulhassem de mim. O que eu ainda não sabia era o quanto o orgulho deles seria usado contra mim anos depois. Meu pai seguiu carreira política após a aposentadoria. Um homem influente, com aliados nas Forças Armadas e empresários no entorno. Minha mãe, sempre discreta, era a anfitriã perfeita em jantares e campanhas. Quando apareciam em jornais, eu evitava ler. Era como assistir a um filme sobre uma vida da qual eu havia sido cortada. Mas o destino tem um talento estranho para entrelaçar as histórias que a gente tenta esquecer. Foi durante um evento militar que ouvi o nome dele pela primeira vez de novo, anos depois. General Augusto Salles, meu pai, citado como consultor honorário, num contrato de fornecimento de equipamentos para o exército. Eu, então já capitã, estava na equipe que analisava irregularidades de licitação. Ao ver o nome, senti o sangue esfriar. Era como se o passado tivesse atravessado a porta da minha sala, vestindo terno novo e perfume caro. Nos dias seguintes, procurei saber mais, com cautela. Descobri que uma das empresas envolvidas era chefiada por um homem que eu conhecia de ouvir falar. O empresário cujo filho, anos depois, seria o pivô do meu processo interno. Mas naquela época, tudo ainda era sombra. Eu não sabia o que viria, só sentia o presságio. Voltei para casa numa das licenças e encontrei meu pai no escritório, o mesmo lugar onde ele costumava repreender meus erros de infância. Ele me recebeu com o mesmo olhar de superioridade. "Vejo que ainda insiste nessa brincadeira de soldadinha", disse, sem levantar os olhos dos papéis. Eu permaneci em silêncio. Ele continuou: "Não se esqueça de quem limpou o caminho para você entrar. O mundo militar ainda é dos homens. E se você chegou onde está, deve a mim." Aquelas palavras me feriram menos pelo conteúdo e mais pela convicção fria com que foram ditas. Ele acreditava nisso de verdade. Minha mãe apareceu na porta como sempre fazia, observando a cena de longe. O cabelo já grisalho, os olhos baixos. "Deixa isso, Augusto. Ela só veio visitar." Ele riu. "Visitar? Ela vem aqui para medir forças. Mulher nenhuma suporta muito tempo dentro de farda. É questão de tempo até quebrar." Eu saí dali com o mesmo nó na garganta que me acompanhou desde criança. Não chorei. Apenas respirei fundo e prometi a mim mesma que, se algum dia eu caísse,
Seria por minhas próprias escolhas, não pelas previsões dele. Naquele dia, enquanto dirigia de volta à base, olhei pelo retrovisor e vi minha mãe parada no portão. Por um instante, pensei que ela fosse levantar a mão em despedida. Não levantou. Ficou ali, imóvel, até que a distância apagou sua figura. Hoje, olhando para trás, percebo que a frieza deles me treinou melhor do que qualquer campo de instrução. Foi ali, entre as paredes daquela casa silenciosa, que aprendi a suportar o desprezo, a disfarçar a dor, a transformar humilhação em estratégia. Tudo o que sou, e tudo o que eles odiaram que eu fosse, nasceu daquela raiz amarga. E talvez seja por isso que, quando entrei naquele tribunal anos depois, e vi o riso do meu pai e o olhar reprovador da minha mãe, eu não senti raiva. Senti apenas reconhecimento. Eles estavam reagindo da única forma que sabiam, negando aquilo que nunca entenderam. O desprezo deles foi o molde da minha força. E naquele dia, dentro da sala de audiência, eu finalmente compreendi que a filha que eles tentaram apagar era a mulher que eles jamais seriam capazes de derrotar. Escolher o uniforme foi para mim como assinar uma declaração de guerra silenciosa. Não contra o país, nem contra o inimigo que se veste de outra bandeira, mas contra tudo o que me ensinaram a aceitar como destino. Quando entrei pela primeira vez no portão da escola de formação, o vento soprava seco, levantando poeira sobre o chão batido, e eu tinha a sensação de estar atravessando uma fronteira invisível. Aquele portão não separava apenas o civil do militar, mas a mulher que eu havia sido da mulher que eu ainda não conhecia. Os primeiros meses foram brutais. O corpo aprendia a suportar o peso que a alma já carregava há anos. Eu acordava antes do sol, tomava banho frio, calçava a bota ainda úmida da noite anterior e engolia o café amargo sem pensar. As vozes dos instrutores cortavam o ar como lâminas. Postura, cadete! Olhar fixo, sem hesitar. Era como se o mundo inteiro me observasse esperando o meu primeiro erro. E ele veio, não técnico, mas simbólico. No terceiro dia de treinamento, um dos sargentos, homem corpulento e vaidoso, achou graça no meu jeito contido. Disse, rindo alto o bastante para todos ouvirem: "Vejam só, a princesinha quer brincar de soldado." Eu não respondi, e foi justamente o silêncio que o irritou. A partir daí, aprendi que o campo de batalha não era apenas o de terra e concreto, mas o invisível, o das palavras que se fingem de brincadeira e das ordens que testam os limites da dignidade. Não demorou para perceber que ser mulher ali era como carregar um alvo permanente nas costas. Os erros dos homens eram lapsos, os meus, falhas de caráter. Cada lágrima contida era uma vitória, cada bronca engolida, um exercício de resistência. E ainda assim, eu amava aquilo. Amava o som das botas marchando em uníssono, o cheiro de metal misturado ao de terra molhada, a sensação de pertencer a algo que exigia mais do que simples força física, exigia fé. Com o tempo, comecei a me destacar. Eu era rápida nas corridas, precisa nas avaliações, obstinada nas táticas. Os instrutores, a contragosto, começaram a respeitar minha presença. A disciplina que meu pai havia tentado me impor à força agora fluía em mim por escolha. Eu me tornava o que ele sempre quis, mas do meu jeito. O uniforme, para mim, não era símbolo de poder, mas de libertação. As cartas de casa continuavam a chegar raramente, e quando vinham, eram curtas e frias. Uma vez, meu pai escreveu: "Espero que tenha aprendido a diferença entre obediência e teimosia." Outra dizia: "Não confunda coragem com imprudência." Eu lia, rasgava e jogava fora. No fundo, aquelas cartas eram o único laço que ainda existia entre nós, mas também a lembrança constante de que eu não devia nada a eles. Durante o segundo ano, conheci pessoas que, como eu, tinham chegado ali carregando feridas invisíveis. Havia mulheres que fugiam de maridos violentos, homens que buscavam redenção por erros do passado, jovens que viam na farda a única chance de reescrever suas histórias. Éramos todos pedaços quebrados tentando se moldar numa estrutura de ferro. À noite, quando o silêncio tomava o alojamento, eu olhava o teto e pensava em como algo tão rígido podia me trazer tanta paz. Era como se o peso das regras me libertasse do caos que eu trazia de casa. A primeira formatura foi o marco, aquele momento em que o uniforme deixa de ser empréstimo e passa a ser parte da pele. Quando recebi minha insígnia,
A mão do comandante pesou sobre meu ombro, e ele disse: "Você tem o olhar de quem nunca vai se curvar." Eu apenas assenti, mas por dentro, algo em mim se curvava, não diante da hierarquia, mas da emoção contida de saber que, finalmente, eu havia conquistado algo que ninguém poderia me tirar. Anos se passaram. A rotina endureceu, e eu endureci com ela. Aprendi a falar pouco, observar muito e reagir apenas quando necessário. A cada missão, a cada exercício, a cada erro de cálculo, eu moldava o que hoje sou. A solidão se tornou companheira, e a saudade da aprovação que nunca veio deixou de doer. Eu não era mais a filha rejeitada. Eu era a capitã em construção. Foi nessa época que um episódio aparentemente simples começou a marcar minha trajetória de forma sutil. Durante um treinamento noturno, um dos colegas, o tenente Azevedo, tentou assumir o comando de uma equipe sem autorização. Eu o confrontei com calma, lembrando o protocolo. Ele não gostou. Disse que mulher alguma deveria corrigir homem em campo. A discussão foi ouvida por todos, e pela primeira vez, eu respondi alto o bastante para que todos escutassem. Então aprenda a obedecer antes de querer comandar. O silêncio que se seguiu durou dias, e o respeito que nasceu depois durou anos. Com o tempo, aquele episódio virou lenda interna. A capitã que calou o tenente. Não era assim que eu queria ser lembrada, mas entendi o poder do gesto. A partir dali, ninguém mais ousou me reduzir à condição de exceção. E mesmo assim, por mais sólida que minha carreira se tornasse, havia sempre um eco do passado me lembrando que, para o meu pai, nada daquilo era suficiente. Na festa de promoção a capitã, recebi flores de colegas, cumprimentos de superiores e até uma ligação do comando regional parabenizando pelo desempenho, mas da minha família, apenas silêncio. No fim da cerimônia, sentei-me sozinha no pátio, o uniforme ainda alinhado, e percebi que aquele vazio era o preço da liberdade. Eu havia escolhido a farda, e ao fazê-lo, escolhi também perder o lugar à mesa de jantar da minha própria casa. Não demorou para que minha trajetória chamasse a atenção de outros setores. Fui convidada a atuar na área administrativa de uma base de inteligência, onde se lidava com informações sensíveis e relatórios confidenciais. Era o reconhecimento do meu trabalho, mas também o início de algo mais denso. Lá dentro, aprendi que o verdadeiro poder não se mostra, se arquiva. E foi entre pilhas de documentos e comunicações internas que comecei a perceber pequenas irregularidades. Licitações alteradas, contratos suspeitos, nomes que se repetiam demais. Um deles, como um fantasma, era o mesmo que aparecera em meu passado. O empresário amigo do meu pai. Na época não liguei os pontos. Apenas registrei mentalmente, sem imaginar que aquele nome seria a chave de toda a tragédia que viria. Ainda assim, algo dentro de mim se inquietou. Comecei a guardar cópias, a anotar detalhes, a salvar relatórios. Um hábito que mais tarde se transformaria em escudo. A farda, que um dia foi escolha, começava a se tornar destino. E o destino, eu aprendi, não aceita meias medidas. Quando a verdade finalmente me encontrou, não veio como explosão, mas como um eco lento, arrastando comigo os mesmos fantasmas da casa onde nasci. Eu havia escolhido o uniforme para me libertar deles, e ironicamente foi ele que me levou de volta à sombra do mesmo sobrenome que eu tentei apagar. O que eu ainda não sabia é que essa escolha, a mais pura, a mais justa, a mais minha, seria usada contra mim por quem mais se beneficiou da minha coragem. Mas naquele tempo, enquanto marchava sob o sol ardendo no topo do capacete, eu ainda acreditava que o esforço e a honra eram suficientes para mudar a história. Ainda acreditava que, se fizesse tudo certo, a justiça me protegeria. Eu não sabia que, para certas pessoas, a verdade é apenas um detalhe conveniente. E que, às vezes, quem usa farda também precisa se defender daqueles que a vestem por vaidade. A escolha pelo uniforme foi o início da minha vida, mas também o início da guerra que eu ainda não sabia que iria lutar. E olhando para trás, agora entendo. Naquele primeiro passo dentro do portão da escola de formação, quando o vento levantou poeira e me fez fechar os olhos, o destino já havia me escolhido. O dia do incidente começou como qualquer outro, com o som metálico do apito cortando o ar antes do amanhecer.
o cheiro úmido de relva recém-pisada e o frio entrando pelas frestas do uniforme. Eu já estava acostumada à rotina, mas naquele dia o ar parecia diferente, mais pesado, como se pressentisse o que viria. Era o último exercício antes do recesso, uma simulação de campo envolvendo todas as companhias da base. Eu seria a comandante da equipe Alpha, responsável por coordenar a defesa de uma área estratégica. Era a primeira vez que uma mulher chefiava aquela operação. Isso por si só já bastava para incomodar muita gente. O campo de instrução era vasto, irregular, cercado por mato alto e pequenas elevações. O sol ainda nem havia nascido quando reuni minha equipe e dei as instruções. Falei com clareza, sem alterar o tom. A experiência já me ensinara que gritar não é autoridade, é insegurança. Enquanto falava, percebi olhares trocados entre alguns soldados, especialmente o sargento Vinícius, um homem de postura arrogante, herdeiro de uma linhagem militar tradicional, acostumado a ser bajulado pelos superiores. Ele era competente no que fazia, mas tinha a vaidade de quem acredita que obedece apenas por conveniência. Durante semanas percebi o desdém velado, as piadas sussurradas, os comentários inocentes sobre como eu tinha sorte de ser promovida num tempo em que o exército queria mostrar diversidade. Eu fingia não ouvir. Eu havia aprendido, desde menina, que responder na hora errada alimenta o inimigo. Meu silêncio era o meu relatório diário. Naquela manhã, o exercício começou às 6 em ponto. A operação exigia disciplina e sincronização. Tudo corria dentro do planejado, até que uma falha de comunicação alterou a rota de um dos pelotões, colocando-os em posição vulnerável. Eu dei a ordem imediata de recuo parcial, mas Vinícius, que estava encarregado da linha de apoio, ignorou. Disse no rádio, com a voz impregnada de sarcasmo: "Com todo respeito, capitã, talvez a senhora queira rever o mapa antes de mandar homem correr feito barata." A frase veio acompanhada de risadas abafadas. O sangue me subiu à cabeça, mas a voz permaneceu firme. "Esta é uma ordem direta, sargento. Recuar imediatamente." Ele hesitou, e a demora dele custou caro. Minutos depois, um dos soldados sofreu uma queda em terreno acidentado. A simulação foi interrompida, e o exercício precisou ser suspenso para a evacuação. Era um treino, mas poderia ter sido uma tragédia. Na reunião de avaliação, horas mais tarde, o comandante da base manteve o semblante impassível enquanto eu relatava o ocorrido. Vinícius permaneceu calado, o olhar fixo à frente. No final, o comandante apenas disse: "Haverá uma apuração interna." Não era o que eu esperava ouvir. Na prática, significava que a culpa já tinha dono, e não seria ele. Nos dias seguintes, os rumores começaram a circular. Comentavam que eu havia perdido o controle, que minha decisão precipitada quase causara um acidente grave. O sargento, com habilidade digna de quem já dominava o jogo político dentro da farda, espalhou que eu havia dado a ordem errada por insegurança, e que tentava encobrir o erro transferindo responsabilidade. A versão dele se espalhou rápido, contaminando corredores, alojamentos e, eventualmente, a direção da base. Chamada para depor, apresentei o relatório técnico com as gravações do rádio e os tempos registrados. Ainda assim, o tom da audiência era de desconfiança. Os oficiais mais antigos, todos homens, olhavam para mim com o tipo de ceticismo que eu já conhecia bem. Aquele que diz: "Ela é competente, mas emocional." Um deles chegou a sugerir que o incidente talvez tivesse relação com o estresse natural de uma mulher em posição de comando. Foi a primeira vez em anos de serviço que eu me senti novamente aquela menina de 12 anos, tentando convencer o pai de que também tinha direito ao uniforme. A diferença é que agora eu não podia fugir para o quarto e chorar. Eu tinha de permanecer ali, imóvel, olhando cada um deles nos olhos e sustentando a própria integridade. Os dias seguintes foram de silêncio e isolamento. Os olhares mudaram. Os cumprimentos se tornaram mecânicos. Eu, que sempre fora respeitada pelo desempenho, virei motivo de comentários velados. Quando passava, o som das conversas diminuía. Uma sensação de traição pairava no ar, mas eu ainda não sabia quem estava puxando as cordas. Uma semana depois, fui informada de que seria afastada temporariamente até o término da investigação. As palavras do comandante foram formais, mas o olhar denunciava o julgamento. "Capitã,
Sabemos que a senhora sempre serviu com honra. Espero que compreenda que é apenas um procedimento. Eu compreendi, mas não como ele pensava. Eu compreendi que, ali dentro, a verdade é uma moeda que muda de valor conforme o bolso de quem a carrega. Deixei a base naquela mesma tarde, levando apenas uma mala e o dossiê com meus relatórios. Não houve despedidas. Ninguém quis ser visto demonstrando apoio. No alojamento, o silêncio dos colegas era pior do que qualquer insulto. Ao passar pelo pátio, ouvi apenas o som dos meus próprios passos, o mesmo som que ecoaria anos depois no tribunal. Instalei-me num pequeno apartamento alugado nas proximidades da cidade. Os dias se arrastavam entre relatórios e café frio. Foi nesse isolamento que comecei a montar o quebra-cabeça. Revendo as gravações, notei pequenas inconsistências nos horários oficiais, minutos trocados, registros alterados, relatórios assinados por pessoas que nem estavam presentes no dia. Quanto mais eu investigava, mais claro ficava que alguém estava manipulando o processo para me descredibilizar. E então, uma noite, enquanto revisava os documentos, encontrei um nome repetido em 3 relatórios diferentes, em funções que não faziam sentido. Tenente Rodrigo Salles, assessor técnico da base, e filho do empresário que fornecia equipamentos ao exército. O mesmo empresário que, anos depois, eu descobriria ser sócio oculto de um dos financiadores da campanha política do meu pai. Naquele instante, o ar pareceu desaparecer da sala. Eu finalmente enxergava o contorno do inimigo, e ele tinha as mesmas conexões que o sangue que corria nas minhas veias. Não contei a ninguém. Apenas comecei a coletar provas discretamente. Guardava cópias em pendrives escondidos em locais diferentes, enviava arquivos para um e-mail protegido e anotava tudo em um caderno com capa preta. Cada detalhe, cada conversa, cada olhar que me parecia estranho. Aprendi a viver como se estivesse em missão permanente, onde cada gesto poderia ser usado contra mim. Certo dia, enquanto saía de casa para uma reunião com um advogado militar, notei um carro parado na esquina, motor ligado. O mesmo veículo apareceu nos dias seguintes, em horários diferentes. Eu sabia o que aquilo significava. Em estruturas hierárquicas, a vigilância é a forma mais elegante de intimidação. Continuei a rotina como se nada acontecesse, mas dentro de mim, o medo se misturava com algo novo. Determinação. O caso seguia se desenrolando em silêncio, e a imprensa começou a farejar a história. Pequenas notas começaram a surgir, mencionando a oficial envolvida em incidente de treinamento que poderia comprometer contratos milionários. Eu me tornei personagem sem voz em uma narrativa escrita por homens interessados em preservar seus próprios nomes. Foi então que a ligação veio, da minha mãe, a primeira em quase 3 anos. A voz dela era baixa, hesitante. Sua foto está nos jornais, filha. Seu pai está furioso. Aquilo confirmou minhas suspeitas. A influência dele não era coincidência. Era o eixo da manipulação. Quando perguntei se ela acreditava em mim, o silêncio do outro lado foi a resposta. O incidente no campo de treinamento deixou de ser um erro tático e se transformou em instrumento político. O soldado ferido já se recuperava, mas o dano à minha reputação se consolidava. Eu me tornei o rosto conveniente da culpa que protegia os verdadeiros responsáveis. No entanto, o que ninguém sabia é que enquanto tentavam me destruir, eu registrava cada passo deles. A farda que eles tentavam manchar ainda era minha, e eu não pretendia entregá-la. Foi naquele apartamento abafado, entre papéis espalhados e noites insones, que plantei a semente do que, anos depois, floresceria dentro do tribunal. O incidente, afinal, não foi o fim da minha carreira. Foi o início da verdade. O dia em que aprendi que o inimigo não está sempre do outro lado do campo, mas às vezes, sentado na mesma mesa que jura te defender. E foi ali, entre os escombros da confiança, que eu decidi que nunca mais deixaria ninguém escrever a minha história por mim. O afastamento veio com a frieza de um documento timbrado. Não havia assinatura humana no papel, apenas um carimbo e um protocolo. Afastamento preventivo até conclusão das investigações. Nenhum telefonema, nenhuma palavra de conforto. Eu deixei o portão da base com o mesmo passo firme com que entrei anos atrás, mas o som das botas parecia diferente, pesado, arrastado, como se o chão devolvesse o peso da traição. Quando a guarita se fechou atrás de mim,
Percebi que o som metálico da tranca não era o da punição, mas o do isolamento. Eu havia se tornado uma incógnita, uma mancha conveniente para quem precisava de distrações. O apartamento onde eu me instalei era pequeno, 2 janelas, uma mesa de madeira e um colchão encostado no chão. Ali, o tempo parecia se arrastar em marcha lenta. A primeira semana foi de choque. Acordava cedo, mesmo sem ter onde estar. Arrumava o uniforme e o guardava de volta no armário como quem visita um amigo doente. O corpo, acostumado à rotina militar, demorou a entender o vazio das horas. O silêncio era tão denso que às vezes eu ligava o rádio apenas para ouvir vozes, mesmo que fossem de estranhos. Mas o que doía mais não era a ausência de rotina, era o abandono. Colegas com quem servi por anos, que dividiram chuva, poeira e medo, agora atravessavam a rua quando me viam. Ninguém queria ser associado ao nome de quem estava sendo investigada. Em estruturas hierárquicas, reputação é mais frágil do que honra, e eu era a lembrança viva de que a lealdade ali dentro tem data de validade. Os dias seguintes foram de coleta. Eu me transformei em uma máquina de registrar, catalogar e lembrar. Cada conversa, cada relatório, cada e-mail era arquivado com precisão cirúrgica. Eu sabia que ninguém viria me defender, então comecei a montar meu próprio tribunal. Descobri que o sargento Vinícius havia sido transferido para outra unidade sem qualquer penalidade e que, misteriosamente, seu processo disciplinar fora arquivado. As peças começavam a se encaixar. Alguém poderoso o havia protegido. Foi nesse ponto que o nome do tenente Rodrigo Salles reapareceu. Ele não apenas participara da investigação interna, como assinara o parecer que recomendava meu afastamento. Um oficial jovem demais para tamanha influência, a não ser que carregasse sobrenome forte o suficiente para abrir portas. Fui atrás dele discretamente. Descobri que o pai, o empresário que já figurava nos relatórios de irregularidades, tinha contratos milionários com o exército e participava de licitações supervisionadas por conselhos dos quais meu pai também fazia parte como consultor. A teia estava formada. Ler o nome do meu pai entre aqueles papéis foi como receber um golpe seco no estômago. De repente, tudo fazia sentido. A velocidade com que o caso se espalhou, o modo como as provas sumiram, a imprensa curiosamente bem informada. Ele não apenas sabia o que estava acontecendo, ele havia contribuído para que acontecesse. Eu, sem saber, havia esbarrado num negócio que misturava poder militar, político e familiar. A traição não veio como explosão, mas como infiltração silenciosa. Dias depois, recebi uma mensagem da minha mãe. Não era uma ligação, apenas uma mensagem curta. Seu pai acha melhor que você evite qualquer escândalo. Pense no sobrenome. O sobrenome. Aquela palavra me atravessou como uma sentença. O mesmo nome que ele sempre usou para se impor, agora era o escudo que eu deveria proteger. Eu, que passei a vida tentando honrá-lo, agora era o risco de manchá-lo. Eu não respondi. Apenas deixei o celular de lado e comecei a escrever. Usei as longas madrugadas para montar um dossiê. As provas se empilhavam. Notas fiscais duplicadas, assinaturas cruzadas, e-mails trocados fora do expediente. Cada descoberta era uma ferida aberta. E ainda assim eu continuava. Não era apenas sobre me defender. Era sobre provar para mim mesma que minha vida de disciplina não havia sido em vão. 1 mês depois, fui chamada a depor novamente. A base parecia diferente. Olhares mais frios, vozes mais medidas. Entrei na sala com o mesmo uniforme que usava no dia do incidente, agora lavado, engomado, como se a aparência impecável pudesse mascarar o desgaste interno. O oficial responsável pela audiência leu as acusações com voz neutra. Conduta inadequada em comando de tropa. Decisões que comprometeram a integridade de subordinados. Uso indevido de autoridade. Ouvi tudo sem piscar. Quando ele terminou, pedi a palavra. Apresentei calmamente os registros de rádio, os relatórios originais e as provas de manipulação documental. O silêncio que se seguiu foi denso, constrangedor. Eu via nos rostos deles a hesitação entre a dúvida e o medo. Medo de admitir que estavam sendo usados. O comandante pediu uma pausa, recolheu os papéis e disse que as novas informações seriam avaliadas com cuidado. Eu sabia o que isso significava. Adiamento. Adiar é o verbo mais usado quando a verdade é incômoda demais para ser dita.
Voltei para casa exausta, mas com uma sensação nova, a de que, pela primeira vez, eu tinha algo mais forte do que acusações. Eu tinha provas. As semanas seguintes foram de espera e silêncio. E o silêncio, quando imposto, se transforma em exílio. Eu me tornei um espectro. As pessoas paravam de me incluir nas conversas. As mensagens pararam de chegar. Nas redes internas, meu nome era evitado. Uma tarde, ao ir ao mercado, ouvi duas mulheres comentando sobre a capitã que colocou tudo a perder por orgulho. Era minha história, recontada por bocas que nunca me conheceram. No meio daquele isolamento, algo mudou. O medo se transformou em método. Eu passei a registrar também o comportamento dos que me evitavam, as ligações que não eram retornadas, os contatos apagados. Descobri que o silêncio pode ser a melhor prova de culpa. Quanto mais me afastavam, mais deixavam rastros. Foi então que recebi um envelope sem remetente. Dentro havia uma cópia de um relatório antigo, datado de 2 anos antes, que mencionava uma denúncia anônima sobre irregularidades em contratos militares. O mesmo esquema que eu agora investigava. No rodapé, uma assinatura conhecida. Meu pai. Ele havia recebido a denúncia e arquivado o caso, classificando-o como sem fundamentos. Aquele papel era a confirmação de que ele não só sabia de tudo, como havia participado ativamente do encobrimento. Naquela noite, choveu forte. Lembro-me de olhar pela janela e ver as gotas batendo contra o vidro, como se tentassem me acordar de um pesadelo. Mas eu não estava dormindo. Eu estava, pela primeira vez, acordada, e desperta o suficiente para entender que não haveria volta. Nos dias seguintes, comecei a traçar um plano, não de vingança, ainda não, mas de sobrevivência. Entrei em contato com um advogado civil, conhecido por defender casos de abuso hierárquico dentro das forças. Apresentei as provas, contei parte da história e pedi que ele não usasse meu nome até que eu o autorizasse. Ele me ouviu em silêncio e apenas disse: "Isso é grande demais para ser abafado, mas é perigoso demais para ser exposto sozinha." Voltei para o apartamento com a mente em chamas. O advogado estava certo. Eu precisava de estratégia, não de impulsividade. Passei os dias seguintes catalogando tudo com mais cuidado. Criei cópias digitais, enviei e-mails criptografados para mim mesma, deixei um envelope lacrado com uma amiga de confiança, com instruções claras. Se algo me acontecesse, entregasse o conteúdo à imprensa. As noites se tornaram longas demais, e o barulho da cidade lá fora me lembrava de que o mundo seguia, indiferente à minha guerra. O exílio não era físico, era psicológico. Eu estava viva, mas fora do eixo do pertencimento. Ninguém me esperava, ninguém me chamava. E paradoxalmente, foi nesse vazio que encontrei força. Aprendi a cozinhar de novo, a cuidar das plantas da varanda, a ler sem pressa. O corpo, antes acostumado a ordens, começou a reaprender o valor do silêncio. Às vezes, passava horas observando o reflexo da luz do fim de tarde nas medalhas guardadas na prateleira. Elas não significavam mais prestígio, mas resistência. Um dia, enquanto revia as provas pela 100ª vez, percebi que havia deixado de tentar provar algo para os outros. Agora, eu queria apenas mostrar a verdade e deixar que ela fizesse o que precisava fazer. Eu já não esperava que o sistema me absolvesse. Eu esperava apenas que, quando tudo viesse à tona, meu nome deixasse de ser o eco do que outros disseram sobre mim. O processo se arrastava, os relatórios se acumulavam, e o mundo ao meu redor parecia cada vez mais distante. Eu havia sido exilada de tudo que conhecia, mas ao mesmo tempo havia encontrado a clareza que só o isolamento oferece. O exílio silencioso não foi punição, foi purificação, e foi nele que nasceu o que viria a ser minha arma mais poderosa, a certeza de que, quando eu voltasse, ninguém poderia me calar, e eu voltaria. Eu sempre acreditei que traição tem cheiro. Antes de doer, antes de ser nomeada, ela paira no ar como uma mudança sutil de temperatura, um instinto que o corpo reconhece antes da mente. E quando percebi que algo havia apodrecido dentro do meu próprio sangue, já era tarde demais. A verdade não chega de uma vez só. Ela se infiltra, primeiro como dúvida, depois como desconfiança, e por fim como certeza. A minha veio através de papéis, de vozes gravadas e do silêncio cúmplice de quem um dia me chamou de filha. O processo seguia arrastado,
com mais perguntas do que respostas. Eu ainda estava afastada, vivendo entre pilhas de documentos e o som do relógio marcando horas que pareciam idênticas. Até que uma tarde, ao revisar relatórios antigos, encontrei algo que me fez parar. Era uma transcrição de uma reunião de licitação militar, registrada em ata, datada de 1 ano antes do meu afastamento. Entre os presentes, constava o nome de General Augusto Salles, meu pai, representando o Conselho Consultivo da Reserva. O detalhe que me fez gelar não foi o nome dele, mas o de quem presidia a sessão, empresário Celso R., pai do tenente Rodrigo Salles, o mesmo homem que agora era a peça central na trama que arruinara minha carreira. Por alguns segundos, pensei que era coincidência, mas o cérebro militar não acredita em coincidências. Ele busca padrões, e os padrões estavam ali, claros como uma ordem escrita. Eu imprimi a ata, dobrei-a com cuidado e a guardei dentro do dossiê, que já se tornara meu companheiro de guerra. À noite, liguei o computador e iniciei uma pesquisa minuciosa. A cada clique, o passado se desdobrava diante de mim como um arquivo secreto. Descobri contratos firmados, pagamentos aprovados por comissões da qual meu pai participava, doações de campanha que coincidiam com licitações vencidas pelas mesmas empresas. Era um circuito perfeito e sujo. No meio daquela investigação solitária, voltei a ouvir a voz dele ecoando na minha cabeça, autoritária e seca. Você nunca vai entender como o mundo funciona. Agora eu entendia. Ele sempre soube o que se passava. E quando o incidente no campo de treinamento aconteceu, ele não me defendeu. Me ofereceu. Fui o sacrifício conveniente que limpou o nome dos aliados e manteve os negócios intocados. No dia seguinte, ainda com os olhos ardendo de sono, recebi uma ligação inesperada. O número era desconhecido, mas o timbre da voz do outro lado eu reconheceria em qualquer lugar. Filha, precisamos conversar. Por um instante, o coração vacilou. Eram meses sem contato, anos sem ouvir aquela palavra dita por ele sem ironia. Respondi com a frieza que aprendi a cultivar. Sobre o quê? Ele hesitou, pigarreou e então disse: não pelo telefone. É assunto de família. Nos encontramos em um restaurante discreto, daqueles em que a luz é baixa e os garçons andam em silêncio. Ele chegou antes, de terno, a postura ainda imponente, o cabelo grisalho cuidadosamente penteado. Quando me viu, esboçou um sorriso contido. Você está magra, disse, como se fosse uma preocupação genuína. Eu sentei, mantendo a postura ereta, as mãos unidas sobre a mesa. Diga o que tem a dizer. Ele respirou fundo, inclinou-se levemente para a frente e falou num tom quase paternal. Há coisas que você não entende, Helena. O mundo militar é feito de alianças. Às vezes é preciso ceder em algo menor para proteger algo maior. Eu o encarei em silêncio. O que o senhor está chamando de algo menor? A minha vida? A minha honra? Ele desviou o olhar, mexendo no copo de água. Você sempre dramatizou demais as coisas. É só um mal-entendido. Tudo vai se resolver se você colaborar. Colaborar? Repeti, sentindo o estômago revirar. Ele assentiu, com a calma de quem negocia uma peça em tabuleiro. Entregue os documentos que você tem. Deixe isso comigo. Eu posso garantir que o seu nome será limpo, mas você precisa parar agora. Por um instante, o silêncio entre nós foi tão pesado que parecia absorver o ar ao redor. Eu entendi tudo naquele momento. Ele não estava ali para me proteger, mas para me silenciar. A ordem que eu tantas vezes obedeci, agora vinha disfarçada de conselho. A palavra colaborar era só o código para desistir. Respirei fundo e disse: o senhor quer que eu destrua as provas? Ele não respondeu, mas o leve movimento dos olhos confirmou. E se eu não fizer isso? Perguntei. A resposta veio fria. Então vai se arrepender de ter nascido com meu nome. Saí do restaurante sem olhar para trás. Do lado de fora, o vento soprava quente, e por um momento me senti de novo com 18 anos, saindo de casa pela primeira vez para me alistar. Mas agora o alistamento era contra ele. Nos dias seguintes, as ameaças mudaram de tom. Primeiro, um e-mail anônimo dizendo: pare antes que seja tarde. Depois, uma ligação em silêncio. Mais tarde, percebi que meu carro havia sido seguido. Tudo isso confirmava que o cerco se fechava, mas também que eu estava certa. Quanto mais me atacavam,
mais eu entendia o tamanho do que estava enfrentando. Procurei minha mãe. Ela morava na mesma casa, o mesmo jardim bem cuidado, as mesmas cortinas brancas. Abriu a porta com o olhar cansado de quem já esperava por aquilo. Sua aparição vai piorar as coisas. Foram suas primeiras palavras. Entrei mesmo assim. Você sabia, mãe? Sabia o que ele fez comigo? Ela se sentou no sofá, evitando meu olhar. Seu pai só quis te proteger. Eu ri. Um riso curto, amargo. Proteger de quê? Da verdade? Ela continuou calada, até que enfim sussurrou. Você acha que eu teria escolha? Ele disse que se eu contasse, arruinaria tudo. A frase me atravessou como um estilhaço. A mulher que passou a vida inteira se curvando ao homem que chamava de marido, agora se curvava novamente, só que por medo do próprio nome. Eu a observei por longos segundos. Pela primeira vez, não senti raiva, apenas uma compaixão gelada. Ela também era uma prisioneira, só que sem farda. Naquela noite, voltei ao apartamento com uma mistura de desespero e lucidez. Tudo estava claro. Eu havia sido usada como escudo para um esquema que envolvia poder e dinheiro, e minha família era parte dele. Meu pai, o homem que dizia viver pela honra, trocara a minha pelo silêncio dos cúmplices. Foi nessa mesma noite que escrevi uma carta. Não para ele, nem para a minha mãe, mas para mim. Escrevi: se um dia duvidar do motivo de continuar, lembre-se de que a verdade não precisa de amor para ser justa. Guardei o papel dentro do dossiê. Os dias seguintes foram de reconstrução estratégica. Contratei a advogada civil que o meu antigo colega havia indicado. Uma mulher calma, de voz firme, chamada Laura Mendonça. Entreguei a ela tudo o que tinha. Ela ouviu em silêncio, folheando página por página. Quando terminou, olhou para mim e disse: isso não é um processo disciplinar. É uma conspiração institucional. E o pior, é familiar. Eu apenas assenti. Laura sugeriu que entrássemos com uma denúncia formal na Justiça Militar, paralela ao processo interno. Mas isso significava uma coisa: expor meu pai publicamente. Foi a decisão mais difícil da minha vida. Passei noites sem dormir, encarando o teto, tentando entender se valia a pena. E a cada amanhecer, a resposta era a mesma: valia. Não por vingança, mas por respeito à menina que um dia acreditou que honra era algo inegociável. Quando finalmente assinei a petição, senti as mãos tremerem. A tinta da caneta manchou o papel, e por um instante pensei em desistir. Mas então, lembrei do rosto dele no restaurante, da calma com que me ameaçou, e a hesitação desapareceu. Eu estava pronta para o que viesse. As notícias começaram a circular semanas depois. Pequenas notas de rodapé em jornais militares falavam de investigação sobre contratos suspeitos envolvendo ex-oficiais da reserva e empresas fornecedoras. O nome dele ainda não aparecia, mas eu sabia que era questão de tempo. O telefone da minha mãe ficou em silêncio. Nenhuma mensagem, nenhum contato. O silêncio agora era o último elo que nos restava. Eu passei a viver em alerta, mas também em paz. O medo, quando nomeado, perde a força. E o nome do meu medo era Augusto Salles. A cada documento protocolado, a cada depoimento prestado, eu sentia o peso dele diminuindo dentro de mim. E quando, semanas depois, recebi o telefonema do tribunal informando que meu caso seria incluído em uma audiência pública, a mesma que, mais tarde, se tornaria o início de tudo, percebi que a traição que tentei esconder por tanto tempo finalmente havia deixado de ser segredo. A verdade não precisava mais ser dita em voz alta. Ela agora tinha número de processo e assinatura. A vingança, aprendi, nunca chega com gritos. Ela vem vestida de silêncio, cheira a papel velho e se move devagar, como fumaça que atravessa frestas. Depois de descobrir o envolvimento do meu pai, compreendi que não adiantava confrontos diretos nem escândalos públicos. A guerra que eu precisava travar era burocrática, jurídica e minuciosa. O tipo de guerra que os poderosos menosprezam porque não sabem lutar sem holofotes. A minha estratégia seria simples: deixar que as provas falassem por mim. Comecei a agir como quem prepara uma operação de infiltração. Laura, minha advogada, era a única pessoa que sabia tudo. Ela tinha o hábito de anotar as coisas com uma caneta azul turquesa. O som do traço no papel me lembrava o ruído seco dos estalos de uma arma sendo engatilhada. Ela dizia: justiça é tática, não emoção. E foi assim que planejamos os passos seguintes.
O primeiro movimento foi reunir aliados invisíveis. Eu sabia que, dentro da instituição, ainda existiam pessoas honestas, oficiais cansados de compactuar com o sistema, secretários administrativos que viam tudo e fingiam não ver, e até um ou outro assessor jurídico que já suspeitava das manipulações. Passei semanas sondando com cuidado, sem revelar tudo de uma vez. Mandava mensagens neutras, perguntava sobre procedimentos antigos, testava o terreno. Descobri que o capitão Ramos, da auditoria interna, guardava cópias de relatórios que haviam sido, acidentalmente, apagados do sistema. Combinei um encontro com ele, fora da base. Nos encontramos num café discreto, de madrugada. Ramos chegou de boné e moletom, diferente do homem alinhado que eu conhecia. Ele me entregou um pendrive pequeno, sem rótulo. Não vi nada, não ouvi nada, disse apenas. Mas se você for até o fim, isso pode te salvar. Guardei o dispositivo no bolso do casaco, e naquele instante compreendi que cada pessoa que se mantinha neutra não o fazia por covardia, mas por sobrevivência. O segundo movimento foi reconstruir a linha cronológica de toda a operação de fraude. Os contratos, as assinaturas, as datas. Eu me fechei em casa por semanas, dormindo pouco, comendo quando lembrava. As pastas tomaram conta do apartamento. Era um caos metódico. Cada documento numerado, cada nome sublinhado, cada conexão mapeada com fitas coloridas coladas na parede. Laura aparecia às vezes, trazendo café e silêncio. Nenhuma palavra de incentivo, apenas presença. Aos poucos percebi que não lutava apenas contra um erro administrativo, mas contra um sistema que transformava mentira em rotina. Descobri pagamentos feitos em nome de empresas fantasmas, transferências de valores acima do limite permitido e, o que mais doeu, assinaturas do meu pai atestando regularidade em contratos que nunca foram executados. Ele ganhara prestígio e riqueza às custas de uma estrutura que eu jurara proteger. Eu, a filha que ele dizia querer honrar a farda da família, era agora o obstáculo entre ele e a impunidade. Enquanto isso, começaram as retaliações veladas. Primeiro, uma inspeção fiscal no meu apartamento, procedimento de rotina. Depois, uma carta anônima endereçada à corregedoria, insinuando que eu estava desviando documentos sigilosos. Era a tentativa de me desestabilizar. Laura me olhou certa noite, com a serenidade de quem já viu o inferno de perto, e disse: quando começam a mentir sobre você, é porque perceberam que não podem mais te calar. A partir daí, mudei a estratégia. Não bastava reunir provas. Era preciso divulgá-las de forma calculada, sem parecer exposição. Enviei cópias anônimas de relatórios à imprensa local, direcionando-as a jornalistas conhecidos por investigar corrupção militar. Mandei também trechos de atas e contratos para uma ONG especializada em transparência pública. Fiz tudo através de redes seguras, mudando IPs, evitando rastros. Era um jogo perigoso, mas eu já não tinha o que perder. 2 semanas depois, começaram as primeiras notícias. Manchetes tímidas, pequenas notas. Suspeitas de favorecimento em contratos militares de segurança. Nenhum nome ainda, apenas o cheiro da fumaça. Meu pai tentou abafar, mas a chama já estava acesa. No mesmo período, recebi um e-mail de um remetente desconhecido com apenas uma frase. Você não sabe com quem está mexendo. Eu respondi com um anexo. Cópia de uma transferência de R$400 mil, feita para uma conta em nome de um intermediário. Sem texto, sem ameaça. Apenas fatos. Nunca obtive resposta. Enquanto o escândalo começava a se insinuar, fui chamada novamente pela Justiça Militar. Desta vez, não como acusada, mas como colaboradora. Laura insistiu para que eu mantivesse a compostura. Não demonstre alívio, nem raiva. A neutralidade intimida mais do que o ódio. Entrei na sala de audiência como quem retorna ao campo de batalha com as armas em punho. Reconheci alguns rostos. O mesmo comandante que havia assinado meu afastamento, agora com os olhos baixos. O juiz, o mesmo do tribunal final, que naquela época ainda não sabia a extensão da verdade. Depus por horas. Cada resposta era precisa, cada citação acompanhada de prova documental. Quando terminei, o silêncio na sala era quase respeitoso. O juiz apenas disse: sua contribuição será anexada ao processo de investigação superior. E acrescentou em tom baixo:
É raro ver alguém tão calma diante de tamanha injustiça. Eu sorri discretamente. A calma é o uniforme do inocente, meritíssimo. Naquela noite, Laura me ligou com a voz mais leve do que de costume. Conseguimos abrir um processo civil paralelo. O nome dele aparece como investigado. Eu demorei alguns segundos para entender. Dele quem? Perguntei. Do seu pai. Fiquei em silêncio. Havia esperado tanto por aquilo, mas a vitória veio sem sabor. Era uma sensação estranha, não de alegria, mas de confirmação. O destino havia finalmente alinhado as peças. Nos dias seguintes, o cerco começou a apertar para o outro lado. A imprensa descobriu o envolvimento de oficiais da reserva, contratos superfaturados e empresas ligadas a campanhas políticas. Meu pai apareceu em fotos, entrando e saindo de reuniões, o semblante abatido. O mesmo homem que antes andava com a coluna ereta agora olhava para o chão. Eu não procurei contato, mas ele procurou. Uma noite, o telefone tocou. Era minha mãe. Seu pai está doente, Helena. Está dizendo que você o destruiu. A voz dela tremia, e por um instante, o velho impulso de consolo quase me dominou. Mas eu permaneci firme. Eu não o destruí, mãe. Ele só se viu no espelho. Do outro lado, o choro contido dela soou como a confissão de quem já sabia, há muito tempo, o que eu acabara de dizer. Os dias se tornaram longos e estranhamente tranquilos. O caos externo contrastava com a paz interna que eu sentia. Eu havia cumprido meu papel. Agora, o resto cabia ao tempo. O processo seguiu seu curso e novas audiências foram marcadas. Eu não comparecia a todas. Laura representava por mim, mas lia cada ata, cada transcrição. As defesas tentavam desqualificar provas, mas era inútil. A rede de mentiras era grande demais para se sustentar. A contraofensiva não era barulhenta. Era metódica, cirúrgica e implacável. Eu não precisei levantar a voz nem escrever manifestos. Bastou deixar que as assinaturas, os carimbos e os números falassem. Cada folha era um tiro silencioso. Cada relatório, uma granada lançada no orgulho deles. Quando o nome de meu pai finalmente apareceu em uma reportagem de capa, senti o chão tremer sob meus pés. Não de medo, mas de encerramento. Ele havia tentado me apagar para preservar o próprio prestígio, e agora era o prestígio dele que evaporava em público. Eu não comemorei. Apenas sentei à mesa, abri o dossiê uma última vez e acrescentei uma frase na capa, escrita à mão. O silêncio também é uma forma de gritar. A notícia se espalhou rápido. Mensagens começaram a chegar de oficiais que antes me evitavam. Alguns pediam desculpas, outros apenas diziam: "Você tinha razão." Eu respondia a nenhum, porque a justiça, quando chega, não precisa de plateia. Naquela noite, Laura me enviou um áudio curto. "Você venceu, Helena. Agora é hora de se proteger. Eles ainda vão tentar se recompor." Eu desliguei o celular, fechei as cortinas e sentei no escuro. Lá fora, a chuva caía devagar, lavando o asfalto. Pensei em tudo o que perdi: a carreira, a família, a inocência, e em tudo o que restava: a verdade. A contraofensiva silenciosa havia cumprido seu papel, não com gritos, não com vingança explícita, mas com a precisão fria da justiça que não se dobra. O império de mentiras que eles construíram com o meu silêncio ruiu pelas mesmas mãos que tentaram calar. E foi nesse silêncio final, carregado de ruínas e dignidade, que eu entendi. Eu não precisava mais provar nada. O que viria depois, o tribunal, a reação, o desfecho público, seria apenas consequência. A guerra, para mim, já estava vencida. O dia do julgamento amanheceu com o céu de chumbo. Era como se o próprio tempo soubesse que nada voltaria a ser igual depois daquela manhã. Eu acordei antes do despertador, o coração batendo com a cadência de uma marcha conhecida, cada pulsar lembrando que eu tinha uma missão, talvez a última que realmente importava. No espelho, o reflexo me observava com uma calma que parecia ensaiada. Coloquei o uniforme devagar, peça por peça, como quem se reveste de uma segunda pele. Engatei a fivela, ajeitei o colarinho e prendi o cabelo num coque impecável. Por cima do bolso esquerdo, as condecorações reluziam discretas sob a luz fria do amanhecer. Cada medalha ali contava uma história de suor, renúncia e solidão. Eu não estava apenas vestindo a farda.
Estava vestindo tudo o que resistiu dentro de mim quando tentaram me destruir. No trajeto até o tribunal, o silêncio era tão absoluto que eu conseguia ouvir o som do próprio sangue circulando. Laura, ao meu lado, revisava mentalmente os argumentos, mas eu mal escutava. Sabia que nenhuma fala poderia mudar o que viria. Aquele dia não era sobre convencer, era sobre revelar. Do lado de fora do prédio, repórteres já se aglomeravam, câmeras prontas, microfones estendidos. O caso havia tomado proporções que extrapolavam a esfera militar. Agora era público, civil e político. Um escândalo nacional com sobrenomes ilustres, o meu incluído. Quando desci do carro, senti o peso dos olhares, alguns de curiosidade, outros de deboche, alguns poucos de respeito. Caminhei devagar, o som das botas ecoando contra o piso de mármore. Cada passo era um lembrete de que eu tinha sobrevivido a tudo o que tentaram me fazer. E então, aconteceu o que eu jamais havia imaginado. Na primeira fileira da plateia, estavam eles, meus pais. Meu pai, o general aposentado, vestia um terno escuro, impecável como sempre, mas o rosto parecia outro, enrugado, cansado, com as olheiras fundas de quem passou noites acordado. Minha mãe estava ao lado, mais magra, o cabelo preso, o olhar baixo. Quando me viram entrar, o mundo pareceu parar por um segundo. Ele soltou uma risada curta, como se debochasse de mim apenas por existir. Ela balançou a cabeça devagar, num gesto que já me acompanhava desde a infância, aquele mesmo que significava: você foi longe demais. E então, do outro lado, o juiz levantou o olhar, e eu vi o reconhecimento. As mãos dele tremiam quando segurou o processo. Murmurou, quase sem som: meu Deus, é realmente ela. A sala ficou muda. O burburinho que antecede o início de qualquer audiência desapareceu. As pessoas começaram a sussurrar meu nome, algumas com surpresa, outras com incredulidade. Eu caminhei até o banco das testemunhas sem desviar o olhar de ninguém. Era o mesmo tribunal onde anos antes eu havia sido ouvida como acusada, humilhada, desacreditada. Agora, eu voltava não como vítima, mas como prova viva do que tentaram encobrir. O juiz anunciou o início da sessão. Laura apresentou o dossiê que construímos ao longo dos meses. Os documentos, as transações, as mensagens, os áudios. Tudo autenticado, protocolado, incontestável. O promotor começou a leitura das acusações formais. Nomes foram citados, cargos, datas. Quando chegou ao de meu pai, um murmúrio percorreu a sala. Ele permaneceu imóvel, o maxilar travado. Eu o observava em silêncio, mas dentro de mim havia uma tempestade. A menina que um dia implorou por reconhecimento e ouviu apenas desprezo, agora o via sentado diante da lei, sem poder recorrer ao poder do sobrenome que sempre o protegeu. Durante horas, o julgamento avançou com a precisão fria da justiça. A cada documento exibido, um pedaço da máscara social dele se despedaçava. O empresário Celso R., aliado de longa data do meu pai, tentou intervir, alegando manipulação. Laura o cortou com firmeza. Esses relatórios foram extraídos diretamente dos sistemas oficiais do Exército. Assinaturas autenticadas por notário público. Se houve manipulação, foi dentro da própria hierarquia que o senhor ajudou a construir. O juiz pediu ordem, mas era tarde. O clima na sala havia mudado. Eu podia sentir o desconforto crescendo, o orgulho ruindo. Meu pai pediu para falar. A voz dele ainda tinha autoridade, mas o timbre já não impunha medo. Tudo o que fiz foi para preservar a instituição, não para me beneficiar, declarou. Se houve excessos, foram cometidos em prol da estabilidade. O promotor então perguntou: mesmo que isso significasse sacrificar sua própria filha? A resposta demorou. Ele abaixou os olhos. Por um segundo, eu vi o homem envelhecer diante de mim. Ela sabia o que estava fazendo, respondeu. Sempre foi ambiciosa. A palavra ecoou pela sala. Ambiciosa. Era isso o que ele via quando olhava para mim. Ambição, não coragem. Desobediência, não independência. Quando chegou a minha vez de falar, Laura se aproximou e sussurrou: fale com calma. O silêncio depois das suas palavras fará o resto. Levantei-me, ajeitei o uniforme e caminhei até o centro. O microfone captou o som da minha respiração. Excelência, comecei.
Quando entrei para o exército, me disseram que honra era a base de tudo, que sem ela, a farda é apenas tecido. Eu acreditei nisso. Acreditei tanto que sacrifiquei família, conforto e até o próprio nome para defendê-la. E foi justamente o nome que me traiu. Fiz uma pausa. Os repórteres inclinavam-se para a frente. Durante anos, me ensinaram que obediência é virtude. Mas ninguém me disse que obedecer ao erro também é uma forma de covardia. Mostrei o documento original com a assinatura do meu pai, aquele que o ligava diretamente à fraude que ele mesmo havia me acusado de causar. Entreguei ao juiz com as mãos firmes. Este é o verdadeiro motivo do meu afastamento. Não foi incompetência, foi conveniência. A sala explodiu em murmúrios. O juiz pediu silêncio, mas sua voz vacilava. Ele leu o papel em voz alta. As palavras soaram como uma sentença antecipada. Eu mantive o olhar fixo em meu pai, que agora encarava o chão. Não havia mais riso, só silêncio. O mesmo silêncio que ele me ensinou a suportar quando criança, agora devolvido a ele como espelho. Minha mãe, ao lado, chorava discretamente. Eu não a odiava mais. Percebi que ela era apenas a testemunha mais antiga da tirania dele, e o medo a envelhecera antes do tempo. Quando nossos olhos se encontraram, ela não balançou a cabeça. Apenas baixou o olhar, resignada. As horas seguintes passaram como em transe. O juiz suspendeu a sessão 2 vezes. O promotor pediu reforço documental. Laura rebateu cada tentativa de manobra com a precisão de uma estrategista de guerra. O ar na sala tornava-se denso, pesado, cheio de verdades que ninguém queria ouvir. Lá fora, a imprensa transmitia tudo ao vivo. E eu, no meio daquele turbilhão, sentia apenas calma. Quando o juiz retornou após o último intervalo, o semblante dele estava diferente. Grave, quase melancólico. Este tribunal reconhece a integridade das provas apresentadas e determina a instauração de processo criminal contra os envolvidos. Ele olhou diretamente para o meu pai. Inclusive o senhor, General Augusto Salles. A sentença caiu como um disparo. A sala se levantou em alvoroço. Meu pai tentou falar, mas a voz não saiu. Minha mãe desabou em prantos. Eu, porém, continuei sentada, olhando para a frente, em silêncio. O juiz bateu o martelo. Sessão encerrada. Aos poucos as pessoas começaram a sair. Eu permaneci ali, imóvel, ouvindo o som dos passos se afastando, como ecos de uma vida que eu deixava para trás. Laura tocou meu ombro. Acabou. Eu neguei com um leve movimento de cabeça. Não, Laura. Só começou. Ela entendeu. Não era vingança o que me movia. Era justiça. Do lado de fora, a chuva que ameaçava desde o amanhecer finalmente começou a cair. Os repórteres gritavam perguntas. Flashes iluminavam o pátio. Mas eu não parei. Segui em linha reta até o carro, o uniforme encharcado, a farda colando na pele. Cada gota que escorria parecia lavar um pouco do peso que carreguei por anos. No espelho retrovisor, via a fachada do tribunal se afastando, e com ela, a sombra de tudo o que fui obrigada a suportar. Pela primeira vez, eu não me senti uma soldada obedecendo ordens. Eu me senti uma mulher que venceu uma guerra que ninguém acreditava que existia. E quando mais tarde, vi nas manchetes o título que ecoaria por semanas: Oficial denuncia rede de corrupção liderada por general aposentado, percebi que a história enfim tinha mudado de narrador. Quando o martelo do juiz bateu pela última vez naquele dia, eu achei que o som ficaria preso nos meus ouvidos para sempre. Um estalo curto, seco, mas que carregava décadas de silêncio, manipulação e poder desfeito. A queda não aconteceu de repente. Ela se espalhou como rachaduras em um vidro, lenta, mas inevitável. No início, parecia apenas uma notícia incômoda nos jornais, uma pauta de escândalo entre tantas outras. Mas logo, o nome Salles, que durante anos inspirou reverência e medo, começou a aparecer em letras miúdas, depois em manchetes e finalmente em debates públicos. Era como se, pela primeira vez, as pessoas enxergassem que aquele sobrenome que tanto significava disciplina e tradição, agora era sinônimo de fraude e traição. Os dias seguintes foram uma confusão entre alívio e vertigem. O processo corria, a mídia se alimentava de cada detalhe, e o país inteiro parecia falar de mim, da capitã que desafiou o general.
Eu não gostava do título. Não havia heroísmo algum em denunciar o próprio sangue, só dor e a certeza de que o preço da verdade é sempre a solidão. Ainda assim, eu caminhava pelas ruas e sentia olhares diferentes. Alguns de admiração, outros de julgamento, muitos de curiosidade. A farda, antes motivo de desconfiança, agora me dava um tipo estranho de autoridade. Era o mesmo uniforme, mas usado por uma mulher que já não pertencia a ninguém. A imprensa descobriu rápido os detalhes que ligavam meu pai ao esquema. Transferências bancárias, contratos superfaturados, viagens oficiais pagas por empresas privadas. Cada nova revelação era uma bomba. Os aliados políticos se afastavam, os antigos bajuladores fingiam não conhecê-lo, e os amigos de longa data sumiam das fotografias. Ele tentou resistir, deu entrevistas curtas, usou palavras como armação, injustiça, farsa, mas o rosto não mentia. A altivez habitual dera lugar a um olhar opaco, de homem que entende que perdeu o controle da própria narrativa. Minha mãe foi a primeira a desaparecer do cenário. Mudou-se para a casa de uma tia no interior, longe das câmeras e da vergonha. Não deixou bilhete nem fez contato. Apenas evaporou da rotina, como se apagasse a si mesma, para não ser lembrada como a mulher do homem que caiu. Eu a compreendi, mesmo sem perdoá-la. Ela não suportaria o peso do escândalo. Sempre viveu para manter as aparências, e agora não havia aparência que resistisse. Enquanto isso, eu voltava à base militar. Fui recebida com uma formalidade contida, nenhum aplauso, mas também nenhum desdém. O comando me reintegrou, agora com funções administrativas na academia de formação. A ironia não me escapava. Depois de ser punida por obedecer à ética, eu voltava para ensinar valores morais a cadetes. O tempo tem um senso de humor cruel. Ainda assim, aceitei. Não por honra, mas por propósito. Eu queria ver outras mulheres de farda entenderem que o silêncio não é obediência, é estratégia, e que há momentos em que o maior ato de lealdade é a desobediência justa. Nos meses que se seguiram, o nome do meu pai foi citado em relatórios do Ministério Público, investigações da Controladoria e comissões parlamentares. Cada instância revelava um novo desvio, uma nova assinatura, um novo cúmplice. Ele tentou recorrer, mas o cerco já estava fechado. O homem que sempre soube manipular hierarquias, agora estava preso dentro delas, sem saída, sem aliados, sem voz. O pior golpe, porém, não veio dos tribunais, e sim do exército. O Conselho Superior decidiu, por unanimidade, revogar suas condecorações. O comunicado foi breve. Por atos contrários à ética militar e ofensa à honra institucional, ficam anuladas todas as homenagens concedidas ao general Augusto Salles. O eco dessa decisão foi maior do que qualquer sentença. As medalhas que ele exibia com tanto orgulho agora eram apenas pedaços de metal sem significado. Soube da notícia através de um colega. Fiquei parada diante da tela do computador por longos minutos. Não senti prazer nem vingança, apenas um vazio profundo. Era como assistir ao desmoronamento de uma casa antiga. Uma parte de mim ainda morava ali, mesmo depois de ter partido há anos. O colapso de tudo o que ele construiu também era, de alguma forma, o colapso da filha que acreditou em disciplina e hierarquia. Pouco tempo depois, recebi um e-mail de um endereço estranho. O assunto dizia apenas: Pai. Abri com hesitação. Era uma carta curta, escrita em tom formal, como se ele ainda estivesse ditando ordens. Helena, espero que esteja satisfeita. Você destruiu o nome da família, o mesmo nome que te deu educação, prestígio e oportunidades. Que Deus te perdoe por expor seu próprio sangue por vingança. Ainda acredito que você entenderá o que fez quando for tarde demais. A.S. Li mais de uma vez. O texto parecia ter sido escrito não por um homem arrependido, mas por alguém que ainda acreditava ser dono da verdade. Fechei o e-mail e o deletei sem responder. O perdão não é obrigação, é escolha. E naquele momento, eu escolhi não alimentar a arrogância que sempre o sustentou. A repercussão pública do caso crescia. Programas de TV discutiam a ética nas Forças Armadas. Colunas de opinião me citavam como símbolo de resistência feminina. Eu assistia a tudo de longe, em silêncio, sem reconhecer a heroína que descreviam. A mulher que eu via nas telas não era corajosa.
Era exausta. Mas talvez fosse isso que o público quisesse ver. Alguém que sangrou para que outros acreditassem na justiça. No meio desse furacão, um detalhe inesperado mudou o curso das coisas. Um jornalista investigativo descobriu correspondências internas mostrando que meu pai havia tentado pressionar o juiz do caso, o mesmo que me reconheceu no tribunal, para retardar o processo. Era o fim. Nenhum argumento resistiria àquilo. As manchetes do dia seguinte estampavam: General tentou obstruir investigação da própria filha. O impacto foi devastador. No quartel, o silêncio era quase religioso. Ninguém comentava abertamente, mas os olhares diziam tudo. Alguns me olhavam com admiração genuína, outros com medo. Eu sabia que havia quebrado um pacto não escrito, o de que certas verdades não devem ser ditas por quem veste farda. Mas eu já tinha aprendido a viver com o preço da verdade. Dias depois, soube que meu pai havia sido internado. Um ataque cardíaco leve, disseram. Não fui visitá-lo. Recebi apenas uma foto enviada por um antigo amigo da família. Ele, deitado, pálido, o olhar perdido. Pela primeira vez, vi um homem comum. Sem insígnias, sem pose, sem poder. E entendi que a queda dele não foi provocada por mim, mas por tudo o que ele acreditou ser invencível. Enquanto isso, meu nome era reintegrado oficialmente à corporação. O mesmo jornal que me chamou de oficial desonrada, anos atrás, agora publicava: Capitã Helena Salles absolvida e homenageada por serviço exemplar. A ironia me fez sorrir. A justiça chega tarde, mas chega. Numa manhã chuvosa, recebi uma mensagem curta de Laura. Ele renunciou à defesa. Pouco depois, outra. Confessou parte dos crimes. Eu sentei à mesa, o café esfriando nas mãos. Senti uma mistura de tristeza e paz. O homem que passou a vida acreditando que nunca seria responsabilizado, finalmente encarava o peso das próprias escolhas. Nos meses seguintes, o nome Salles foi lentamente apagado das placas, dos murais e das cerimônias. O mesmo nome que um dia abria portas agora era evitado em conversas. Nas escolas militares, onde antes penduravam seu retrato, restou apenas o espaço vazio no quadro. Eu não comemorava, apenas observava. O poder, descobri, não é o que se tem, mas o que se é capaz de perder sem se desmanchar. Ele perdeu tudo, e eu, paradoxalmente, ganhei o silêncio. Numa noite qualquer, sentei na varanda do meu apartamento e olhei o horizonte. A cidade respirava normalidade enquanto a minha vida seguia marcada por ruínas e renascimentos. Abri o diário que comecei no meu exílio e escrevi. Ele caiu, e eu permaneci de pé, não por orgulho, mas porque alguém precisava continuar. O nome familiar ruiu como uma fortaleza antiga atingida por dentro. Não por canhões, mas pela própria erosão. E eu, a pedra mais rejeitada, virei o alicerce do que restou. Mas ainda havia uma última página a ser escrita. Não nos tribunais, nem nos jornais, mas dentro de mim. A história precisava de um fim que não fosse vingança, e sim libertação. E esse fim começou com uma visita. A chuva começou fina naquela manhã, quase tímida, como se também tivesse medo de quebrar o silêncio que agora preenchia minha vida. Fazia meses desde o julgamento, e o mundo parecia ter se acostumado à ruína dos Salles. As manchetes diminuíram, os repórteres desapareceram, os curiosos encontraram novas tragédias para consumir. A queda pública havia se transformado em rotina, e eu, por fim, tinha reencontrado o anonimato. Era curioso pensar que, depois de tudo, o que eu mais desejava era exatamente isso: o direito de não ser notícia, o direito de existir em paz. Eu me mudei para uma pequena casa perto da base, em uma rua de árvores antigas e silêncio constante. Lá, o ar cheirava a terra molhada e café fresco, e o único som constante era o das folhas balançando ao vento. Tinha uma varanda modesta, mas com vista para o nascer do sol. Foi ali que comecei a escrever todas as manhãs. Não relatórios, nem petições, nem relatórios de serviço, mas memórias. Pequenos fragmentos de quem eu fui, tentando transformar dor em compreensão. O caderno logo se encheu de datas, pensamentos e lembranças. Às vezes eu relia as páginas e percebia como cada palavra parecia mais leve do que a anterior, como se o ato de escrever fosse o último ritual de purificação. Certa tarde, enquanto revia um dos diários,
Ouvi batidas suaves na porta. Era Laura, minha advogada e agora amiga. Trazia um envelope pardo nas mãos. É oficial, disse. Dentro, havia o documento da Justiça Militar reconhecendo formalmente minha reintegração definitiva e a promoção adiada por 3 anos, agora concedida com efeito retroativo. Li devagar, saboreando cada linha. Aquelas palavras, tão frias e burocráticas, significavam mais do que um título ou um soldo. Eram o reconhecimento silencioso de que eu havia vencido. Mas Laura, como sempre, não me deixou romantizar. Isso não é um prêmio, Helena. É uma reparação. Eu sorri. Às vezes, as duas coisas são a mesma coisa. Nos dias que seguiram, voltei à academia de formação. O portão principal, antes sinônimo de dor, agora era apenas uma entrada. Os jovens cadetes me olhavam com uma mistura de curiosidade e respeito, muitos sem saber exatamente quem eu era, apenas que havia uma história sobre mim. E eu deixava que fosse assim. Não contava nada. Ensinar sobre honra sem mencionar minha própria ferida era o jeito mais verdadeiro de curá-la. Dizia a eles que a disciplina sem consciência é só obediência cega e que o maior inimigo de um soldado nunca está lá fora, mas dentro da própria farda quando ela serve para esconder covardia. Alguns anotavam, outros apenas me observavam em silêncio, mas todos ouviam. Enquanto a vida seguia o ritmo da normalidade reconquistada, as notícias sobre meu pai tornaram-se cada vez mais escassas. O processo resultou em condenação parcial, pena domiciliar e perda de direitos honoríficos. Ele se isolou em uma casa no litoral, acompanhado apenas por um enfermeiro. Eu soube disso por terceiros, mas não busquei contato. Não havia mais nada a ser dito. O tempo, esse velho e cruel juiz, havia decidido por nós. Mesmo assim, certa noite, uma mensagem inesperada apareceu no meu celular. Um número desconhecido. Não espero perdão. Só queria que você soubesse que estou vivo e que ainda acredito que um dia vai entender por que fiz o que fiz. Fiquei olhando para a tela por longos minutos, até que apaguei a mensagem. Não por raiva, mas porque entendi que ele nunca compreenderia que a vitória que eu encontrei não foi sobre ele. Foi sobre o medo que ele deixou em mim. Houve, porém, um último encontro. Não planejado, não dramático, apenas inevitável. Eu estava em uma cerimônia discreta de formatura na academia, entregando certificados aos novos cadetes. O auditório estava cheio, e o som das palmas se misturava ao eco metálico das vozes. Quando o evento terminou, uma mulher se aproximou. Era minha mãe. O cabelo estava mais grisalho, os olhos mais fundos, mas havia neles algo diferente. Uma serenidade triste. "Posso te abraçar?" perguntou. Eu hesitei e então assenti. O abraço foi breve, mas sincero. Ela sussurrou. "Ele fala de você todos os dias." "Não precisa mais falar," respondi. "Eu já entendi tudo." Ela assentiu, enxugou uma lágrima e disse apenas: "Você fez o que eu nunca tive coragem de fazer." Depois virou-se e foi embora. Eu fiquei parada, observando-a desaparecer entre os corredores, e percebi que, pela primeira vez, não senti culpa. A ferida havia cicatrizado. Naquela noite, voltei para casa e sentei na varanda. Chovia outra vez. Peguei o caderno e escrevi uma frase simples. A justiça é barulhenta, mas a paz é silenciosa. Depois, fechei o caderno e o deixei sobre a mesa. O vento folheava as páginas, e cada movimento parecia me devolver uma lembrança que já não doía. Nos meses seguintes, as coisas entraram em um estado quase contemplativo. A vida dentro da base era tranquila. Aos poucos, fui sendo convidada a palestrar em eventos sobre ética militar e liderança feminina. Aceitava com moderação, falava pouco, mas com verdade. Contava às jovens oficiais que coragem não é não ter medo, é agir mesmo tremendo. Que há batalhas que não se vencem com armas, e sim com dignidade. E que a vitória mais difícil é continuar sendo humana num mundo que tenta te transformar em engrenagem. Às vezes, eu ainda sonhava com o tribunal. A madeira escura, as vozes ecoando, a mão do juiz tremendo quando pronunciou o nome do meu pai. Mas no sonho, algo sempre mudava. Eu não estava mais no banco das testemunhas, e sim na plateia, observando de fora, como se assistisse a uma história que já não me pertencia. E talvez fosse isso mesmo. Ela já não me pertencia. 1 ano depois, recebi uma carta. O envelope era simples, sem remetente. Dentro, apenas uma folha. Era a caligrafia do meu pai.
As palavras tremiam, mas eram legíveis. Vi você na televisão entregando medalhas. A farda ainda te cabe melhor do que em qualquer um de nós. Se um dia quiser vir, o mar daqui é calmo. Ah, li, dobrei e guardei. Não chorei. Apenas deixei o papel dentro do mesmo caderno onde escrevia minhas memórias. Na semana seguinte, pedi transferência para uma unidade costeira, próxima àquela cidade onde ele vivia. Não por saudade, mas porque o mar sempre me acalmou, e eu queria recomeçar perto daquilo que, paradoxalmente, marcou o fim de tudo. A nova base era pequena, silenciosa, e as manhãs começavam com o som das gaivotas. Lá, ninguém me conhecia. Eu era apenas a Capitã Salles, mais uma oficial entre tantas, e eu gostei disso. Andava sozinha pela areia ao entardecer, sentindo o vento frio contra o rosto, lembrando que toda guerra, mesmo a mais justa, deixa cicatrizes invisíveis. Numa dessas caminhadas, vi ao longe uma figura sentada em um banco de madeira, olhando o horizonte. Era ele, envelhecido, curvado, o uniforme civil amassado. Não me viu, e eu também não me aproximei. Fiquei parada, observando-o por alguns minutos. O mar batia nas pedras com suavidade, e a luz dourada do fim de tarde envolvia tudo numa calma quase sagrada. Pensei em tudo o que havíamos perdido, e em tudo o que restava. Depois de um tempo, ele se levantou com dificuldade e começou a caminhar na direção oposta. Eu o deixei ir. Alguns fantasmas não precisam ser exorcizados. Basta deixá-los encontrar o próprio caminho para o esquecimento. Voltei para casa e preparei um chá. Sentei na varanda, como sempre fazia, e percebi que o som da chuva havia parado. A noite estava limpa, silenciosa, como se o mundo tivesse finalmente exalado. Peguei o caderno pela última vez e escrevi a última linha. Venci sem precisar destruir. Fui ouvida sem precisar gritar. E aprendi que, às vezes, o verdadeiro poder é não responder. Fechei o caderno, apaguei as luzes e deixei o silêncio preencher o espaço. Lá fora, o mar seguia seu ritmo eterno, calmo, firme, inquebrável, assim como eu. O silêncio da vitória não tinha gosto de triunfo, tinha gosto de paz.